Olá pessoal, professor Julian aqui. Sejam bem-vindos de volta. E neste vídeo vamos dar continuidade ao estudo das cláusulas exorbitantes, a Lei 14.133. Agora nós iremos estudar a possibilidade de a administração extinguir unilateralmente o contrato. Ela simplesmente vai lá e rescinde, extingue aquele contrato. Vamos ver quais são essas hipóteses. A administração ela vai poder rescindir um contrato de duas maneiras, por dois motivos. Pelo interesse público devidamente justificado ou por um inadimplemento do contratado. No interesse público, o contratado não está fazendo nada de errado, ele está executando o objeto do contrato, tudo certinho, beleza. Agora, no caso de inadimplemento, ele está fazendo besteira. Ele está atrasando a entrega, não está executando, está entregando com má qualidade, enfim. No caso de interesse público devidamente justificado, uma vez que o contratado não está fazendo nada de errado, a administração vai ter o dever de indenizar o particular pelos danos que ele sofreu e pelos investimentos não amortizados. Além disso, ele vai ter direito à devolução da garantia, aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e aos pagamentos do custo de desmobilização, que é o custo que ele vai ter para tirar maquinário, equipamento, pessoal lá do local de obra. Essa garantia aqui, ó, nós já estudamos ela. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar o mapa aqui. Nós estudamos essa garantia bem aqui, do artigo 96 ao artigo 102. Nós estudamos os valores, deixa eu abrir aqui. Os valores de 5%, 10%, 30%, lembra? Tudo isso aqui a gente estudou. Então, o particular, ele vai ter direito a receber esse valor de garantia que ele prestou anteriormente. Pois bem, então vamos ver umas questõezinhas? No caso de rescisão do contrato por interesse público. Vejamos. Banca CESP de questão de defensor público. Julgue o item. A administração pública pode rescindir unilateralmente um contrato, por motivo de interesse público, circunstância que lhe impõe o dever de ressarcir o contratado dos prejuízos regularmente comprovados. Certinho, beleza, questão correta. Mais uma. Banca CESP, delegado de polícia. De acordo com a legislação de regência, é possível a rescisão unilateral do contrato pela administração pública, por motivo de interesse público, hipótese em que o contratado tem direito ao ressarcimento dos prejuízos, à devolução da garantia, aos pagamentos atrasados e ao pagamento de custo da desmobilização. Certinho, beleza, questão correta. Então, tranquilo. Agora nós iremos estudar a hipótese de rescisão do contrato por inadimplemento do contratado, ou seja, o contratado está fazendo besteira, ele não está cumprindo o objeto do contrato. Primeiro de tudo, você tem que saber que ele vai estar sujeito a algumas sanções. Quais são? Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Não iremos nos aprofundar nessas sanções agora, porque elas serão objeto do nosso próximo estudo, tá? Que está bem aqui, ó, que também é uma cláusula exorbitante. A gente vai estudar as especificidades da multa, da advertência, tudo isso a gente vai estudar com calma. Então, por enquanto, saiba que ele está sujeito a essas sanções. E existem outras consequências previstas no artigo 139. Quais sejam? Primeira, assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. E também ocupação e utilização do local, das instalações, equipamento, material e pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. A gente meio que já viu isso daqui, ó, que é exatamente isso que está escrito aqui, ó, ocupação provisória dos bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Tá? Em quais situações essa possibilidade pode ocorrer? Eu já estou misturando os dois aqui, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu já vou jogar isso aqui para lá, para ficar melhor. Então, isso daqui tem relação com
Resumo, tem relação com essa sanção aqui, ó, com a ocupação provisória de bens móveis e imóveis. Em que situações elas podem ocorrer? Quando houver risco à prestação de serviço essencial e quando houver a necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do contrato. Essa possibilidade de a administração ocupar provisoriamente os bens móveis e imóveis, utilizar o material pessoal da contratada, decorre do princípio da continuidade dos serviços públicos. Ou seja, os serviços públicos têm que ser prestados de forma ininterrupta, não pode interromper, tem que continuar. Essa possibilidade deve ser precedida de um processo administrativo, sendo assegurado o contraditório ou ampla defesa, e caso a administração, nessa, entre aspas, intervenção, cause danos, ela vai ter que indenizar o interessado, o particular, tá? Beleza. Além disso, em caso de inadimplemento do contratado, pode gerar outras consequências, como a execução da garantia para ressarcimento da administração pública por prejuízos decorrentes de sua não execução, pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias, previdenciárias, pagamento de multa, que são essas multas aqui, ó, que a gente viu aqui em cima, ó, essas sanções, exigência de assunção da execução da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível. A gente viu quando que tem a situação de um seguro, uma empresa de seguro para dar seguridade ao objeto do contrato. Enfim, então essas são as consequências. E mais uma, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados pela administração pública e das multas aplicadas. Então veja que o artigo 139 diz que pode gerar essas consequências. Então é o caso concreto que vai dizer se vai gerar ou não. Um dos aspectos importantes de você assinalar é que, no interesse público, a administração tem que indenizar o particular. Agora, uma vez que o contratado está sendo inadimplente, a administração não vai ter o dever de indenizar. Vamos ver questões? É cabível a rescisão unilateral do contrato por meio de ato escrito da administração, pelo cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas em registro próprio pelo representante da administração. Beleza, questão certinha. Mais uma. Se a parte contratada atrasa injustificadamente o início de um serviço, mesmo assim, a administração pública precisa de autorização judicial para rescindir unilateralmente o contrato. Negativo, gente. Ela não precisa de autorização judicial, ela pode simplesmente rescindir por vontade própria. Não precisa de autorização do Poder Judiciário. Mais uma. A administração pode modificar unilateralmente os contratos para adequá-los às finalidades de interesse público, desde que mantido o equilíbrio econômico e financeiro original dos contratos. A gente viu isso, né? No entanto, não pode rescindi-los unilateralmente em razão de superveniente declaração de inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a administração. Questão errada, ela pode sim. Se uma empresa for declarada inidônea, ela vai poder rescindir o contrato posteriormente sem problema nenhum. Mais uma, ocorrendo atraso injustificado no início da execução do contrato, é cabível ao administrador público rescindir unilateralmente o contrato. Sim, que é uma hipótese de inadimplemento do contratado. Mais uma. Na hipótese de atraso injustificado do contrato provocado pelo contratado, é cabível a rescisão unilateral da administração, sem que se imponha a esta o dever de ressarcir o contratado. Certinho, uma vez que ele que está fazendo besteira, você não vai ter que indenizar coisa nenhuma. Beleza? Show! Então, com relação à extinção unilateral do contrato, é isso. Então, como o vídeo ainda está curtinho, eu vou dar continuidade ao vídeo e a gente vai estudar a próxima cláusula exorbitante, que é a possibilidade de fiscalização de execução. Bom, o que a Lei 14.133 estabelece? A lei estabelece que a execução do contrato tem que ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato. Esses fiscais,
têm requisitos para serem fiscais e eles têm algumas atribuições, algumas competências que você tem que saber. Já com relação ao contratado, este contratado tem que manter junto à administração um preposto. Esse preposto ele tem que ser aceito pela administração no local da obra ou serviço para representá-lo na execução do contrato. Então imagina como se fosse um engenheiro responsável pela obra. Ele que está lá na obra o dia inteiro, está lá tocando a obra, enfim. Na prática a gente meio que sabe que ele não fica todos os dias lá, né? Mas ele vai um dia ou outro. Esse responsável a gente chama de preposto. E ele é o vínculo, é a parte responsável que liga a administração e a empresa contratada. Então, se a administração tem dúvidas, fala com o preposto fala com a contratada, enfim. É isso, tá? É o pombo-correio. Esse preposto, mais uma vez, tem que ser aceito pela administração, tá? Vamos ver uma questãozinha sobre esse tópico? CESP, DPE Rondônia. Caso ocorra um problema durante o curso da gestão de um contrato em um órgão, o representante da contratada, incumbida de diligenciar e responder às questões legais referentes ao andamento do contrato é o preposto, é a letra A. É o cara que está lá na frente respondendo por todos os problemas. Agora a gente vai dar uma analisada com relação a esse fiscal, o fiscal do contrato. Primeiro, com relação ao fiscal do contrato, existem alguns requisitos que a gente já estudou lá no artigo 7º, mas a gente vai estudar novamente, vamos revisar quais são os requisitos para ser fiscal. O primeiro requisito é que eles sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público de quadro permanente, ou seja, aprovado em concurso público. Cuidado, tá, gente? É preferencialmente, não é necessariamente. Além disso, eles têm que ter atribuição relacionada à licitação ou formação compatível ou ainda qualificação atestada por profissional por escola de governo criado e mantido pelo poder público. Só que cuidado que essa atribuição, esse requisito, ele é alternativo, tá, gente? Ele pode ter ou atribuição relacionada à licitação, ou formação compatível, ou qualificação atestada. Além disso, esse fiscal não pode ser cônjuge ou companheiro, cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem que tenham com eles vínculo de parentesco, até o 3º grau. Mas tudo isso aqui a gente já viu, tá? Contratação deve ser habitual e até o 3º grau. Mais uma vez, relembrando que todos esses requisitos são cumulativos. Só cuidado que com a atribuição ou formação que eles são alternativos. Beleza. Quais são as atribuições, então, do fiscal? O fiscal ele deve anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. Então, o fiscal é o que fica lá, ele analisa, ele verifica, ele vai comparando o que está no contrato com o que está sendo executado. Ele pode determinar a realização de ensaios, verificar se está sendo entregue adequadamente. Se ele identificar alguma irregularidade, alguma falta, ele pode determinar a correção dessa falta, a correção de um defeito, enfim. O fiscal também ele vai informar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção de medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse a sua competência. Então, o fiscal ele tem algumas competências, mas se ele identificar uma certa situação que, para ser resolvida, precisa de uma competência de alguém superior a ele, ele não vai poder tomar essa decisão, essa competência, claro. Ele vai informar o seu superior para que a decisão, a medida, seja adotada em tempo hábil. Além disso, o fiscal ele vai ser auxiliado por órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Eles devem dirimir dúvidas e assisti-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
Então aqui o controle interno vai auxiliar esse fiscal na fiscalização, no atendimento a normas da legislação, enfim, ele vai ser auxiliado por uma equipe, ele não vai estar sozinho nisso. Vamos ver questões? Questãozinha de auditor fiscal, CESP. Os fiscais de contratos designados pela administração pública devem ser servidores concursados, necessariamente. Questão errada, né, gente? A gente viu que não é necessariamente, é preferencialmente. Vamos revisar? Aqui em cima, os requisitos, eles devem ser preferencialmente servidor público, aprovado em concurso. Então, não é necessariamente. Mais uma. O fiscal do contrato, representante da administração, deve anotar em registro próprio todas as ocorrências relativas à execução do contrato, tais como notificação de defeito, pedido de providência, refazimento de serviço, solicitação de documentos, como forma de comprovar a atuação tempestiva da fiscalização. Beleza, questão certinha, sem muito problema. Além disso, continuando, existe a possibilidade de a administração pública contratar terceiros para assistir e subsidiar o fiscal, com informações pertinentes a essa atribuição de fiscal. Opa, acabei apagando um negócio aqui sem querer. Primeiro de tudo, essa empresa ou profissional contratado vai assumir o que a gente chama de responsabilidade civil objetiva. Não é subjetiva, ela é objetiva, pela veracidade e pela precisão de informações prestadas, também firmando um termo de compromisso de confidencialidade. Além disso, a contratação de terceiros não exime a responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. Com relação a essa primeira situação, o terceiro contratado ele não vai poder exercer a atribuição própria e exclusiva do fiscal. Mais uma vez, esse terceiro ele está aqui para auxiliar, para assistir, subsidiar. Ele não vai executar as atribuições próprias do fiscal. Não. Está aqui o fiscal, está aqui um terceiro para ajudar, para auxiliar. Tá? Ele não vai substituir o fiscal. Vamos ver então como isso foi cobrado. Banca CESP 2022. Durante a execução de um contrato de TIC, acho que é Tecnologia da Informação, né? Deve haver fiscalização por representantes da administração especialmente designados, com vistas a acompanhar aspectos administrativos e funcionais da contratação. Nesse contexto, letra A. Não é permitida a contratação de terceiros que estejam relacionados a qualquer função associada à fiscalização de contratos. Está errado, a gente viu que é possível a contratação de terceiros. Letra B. Não é permitida a contratação, pois é proibido haver mais de um fiscal por contrato. Bom, aqui já está errado quando diz que é proibido haver mais de um fiscal por contrato. Nada a ver. Observe aqui, ó, no artigo 117 caput. A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato. Então a alternativa já fica errada ao dizer que só pode ter um fiscal por contrato. Não tem nada a ver disso. E é permitida a contratação de terceiros. Letra C. É permitida a contratação de terceiros para realizar e se responsabilizar inteiramente por essa função. Não, ele não vai se responsabilizar inteiramente por essa função. A responsabilidade vai continuar sendo do fiscal. Letra D. É permitida a contratação de empresa para exercer a fiscalização, desde que exerça a atribuição própria e exclusiva da fiscalização do contrato. Bom, exercer a atribuição própria e exclusiva de fiscalização do contrato está esquisito, né? Vamos ver a letra E. É permitida a contratação de terceiros para assistir o fiscal do contrato e subsidiá-lo, com informações pertinentes a essa atribuição. Perfeito, nossa resposta está aqui na letra E. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já viu tudo isso daqui. Acredito que seja isso. Nós estudamos, então, neste vídeo, a possibilidade de administração extinguir o contrato unilateralmente
fiscalizar a sua execução. E eu agrupei aqui, aumentar tudo, uma outra cláusula exorbitante que é esse aqui, ó, que é esse inciso 5, de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis. Nesse vídeo estudamos 3 cláusulas exorbitantes. No próximo vídeo, iremos estudar a possibilidade de aplicação de sanção. E esse é um estudo bem denso, bem aprofundado, que está abarcado no título 4, capítulo 1, infrações e sanções administrativas. Porém, este assunto nós iremos estudar no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.